A morte do cantor Agnaldo Raiol, de 86 anos, há uma semana, foi destaque não só pelo talento que ele tinha, mas Agnaldo morreu depois de sofrer uma queda dentro de casa. Segundo informações da família, ele caiu no banheiro e feriu a cabeça. Acidentes domésticos como esse afetam principalmente os idosos, que correspondem a mais de 15% da população brasileira, de acordo com dados do Censo 2022. E isso traz à tona uma discussão: como garantir a segurança dessas pessoas? Para falar sobre isso, a gente conversa agora com a Flávia Ranieri, que é arquiteta especializada em gerontologia, que é a adaptação das casas onde vivem pessoas idosas. Flávia, bom dia, muito obrigado pela presença aqui na Globo News. Bem, essa preocupação com a população idosa é cada vez mais necessária. E como adaptar os ambientes a essas pessoas? Bom dia mais uma vez. Bom dia, Fred, bom dia a todos. Essa é uma preocupação que ela deve surgir com antecedência, não só quando acontece um evento, alguma coisa. Tem coisas básicas que a gente pode fazer. No caso do banheiro, que é uma das primeiras preocupações que as pessoas têm, a gente fala muito sobre posicionamento correto de barras de apoio, né? Sobre não usar tapetes que escorregam, evitar desníveis, ajudar as atividades usando um assento um pouco elevado, melhorar a iluminação, mas eu falo que a melhor coisa que a gente pode fazer em casa é entender os próprios limites e agir de acordo com eles. E aí, outra questão também, né, que a gente precisa adotar, ou que os idosos precisam entender também, é a questão do comportamento, né, para evitar subir escadas, e outros fatores que podem levar a quedas, né? Exatamente. Eu faço um exercício com as pessoas muito simples, assim, para elas levantarem o braço e entender qual a altura máxima que elas alcançam e também abaixar sem fazer esforço para entender qual é o ponto mais baixo que elas alcançam. Às vezes as pessoas têm muito medo, quando a gente fala de adaptação, de ter que reformar a casa inteira, mas uma boa reorganização dos objetos resolve muita coisa. Então, deixar o que a gente usa nessa faixa, né, de alcance, para não ter que subir na escada e para não ter que abaixar também, as pessoas se esquecem disso, você já vai reduzir a queda assim exponencialmente. Quais são os ambientes ou os maiores riscos para idosos, hein, Flávia, dentro de casa ou fora dela? Olha, dentro de casa, os maiores acidentes acontecem realmente no banheiro, no quarto e na cozinha. Banheiro e cozinha porque são áreas molhadas, então a gente sempre precisa se preocupar com pisos antiderrapantes, né? E tomar cuidado com essa água que fica no chão. E no quarto, porque normalmente é um momento muito sensível, que a gente às vezes acorda no meio da noite, meio sonolento, e está escuro, e tem obstáculos no caminho. Então, muitas quedas ocorre entre a cama e o banheiro. Liberar esse espaço, deixar uma luzinha acesa para ajudar nesse caminho, ajuda demais. Quando a gente já fala na escala da cidade, os maiores riscos são as nossas queridas calçadas, que têm uma manutenção muito ruim, então os buracos, as irregularidades são o que mais causam queda nesses casos. A gente tem muitas armadilhas urbanas nas calçadas, né? Alguns bueiros sem tampa, isso pode comprometer aí de fato o bom passeio dos nossos idosos e também das pessoas, né, que ainda estão numa outra idade. Mas Flávia, outra questão que é importante também, né? Você falou sobre o caminho entre o banheiro, entre o quarto e o banheiro. É importante ter luz com sensor de presença, um tapete que não escorrega tanto, porque tem essa questão dos tapetes também, né? Tem. Eu vou te falar que um tapete que não escorrega tanto no nosso vocabulário, ele não existe. A gente raramente usa tapete, é,
Não usamos. Agora, essa questão da iluminação, e inclusive da tecnologia, como de uma forma geral, tem ajudado muito a gente a evitar essas quedas. Então, sensor de movimento, que acende a luzinha num rodapé, que antes era uma coisa super complicada de fazer, hoje a gente já encontra na internet, muito fácil de comprar, e você consegue colocar com uma fita dupla face. Ter uma luzinha, por exemplo, como essa que está aqui atrás de mim, que é uma luz indireta, mas que é o suficiente para iluminar esse caminho. Algumas pessoas deixam a luz do banheiro acesa, né? É porque a gente acorda meio desnorteado mesmo. O que a gente precisa pensar é que a casa precisa trabalhar para a gente. Então, a gente precisa deixá-la de uma forma que ela nos ajude a ter uma vida segura e mais fácil. E aí, Flávia, também é importante despertar a consciência dos nossos idosos, né? Nem sempre é fácil você convencê-los a não subir escadas, a tomar algumas atitudes de prevenção. Então, cabe essa consciência e uma longa conversa, porque não é fácil convencê-los, né? Não é fácil, e por isso que eu acho que essa discussão precisa acontecer mais cedo, sabe, Fred? Não é quando os perigos começam a acontecer que a gente tem que discutir sobre isso. Eu falo que a casa ideal para as pessoas idosas é uma casa que tem passado, presente e futuro. Então, a gente tem uma casa que tem o nosso passado representado, a nossa história de vida, nossas referências. Ela precisa nos permitir viver um presente sem que ela nos atrapalhe e seja risco. Então, essa análise mesmo da casa, onde é que ela está me ajudando, onde é que ela está me prejudicando, se eu deixei de fazer alguma atividade que eu gostava porque a casa está me atrapalhando, é a hora de mexer. E um futuro, né? Se você consegue pensar com antecedência, se alguma coisa acontecer comigo, essa casa vai conseguir me acompanhar? Então, se eu não conseguir mais subir escada, como é que eu vou fazer, né? Se eu não conseguir mais caminhar do quarto até o banheiro, como é que eu vou fazer? Se eu precisar, eventualmente, de uma cadeira de rodas, como eu faço? E aí, se a sua casa não consegue vislumbrar um futuro, você ainda tem autonomia e independência para escolher o que é que você vai fazer. Isso ajuda muito. Flávia, muito obrigado pelas dicas, pelo bate-papo aqui na Globo News. A gente conversou com a Flávia Ranieri, que é arquiteta especialista em gerontologia. Bom domingo para você, Flávia. Bom domingo a todos. Grande abraço, obrigado.